Olá, meus amigos, voltamos com a segunda parte. Estamos em felicidade e infelicidade relativas. Somos da CF Itaipuaçu e estamos na questão 925 do Livro dos Espíritos, na sua quarta e última parte. Por que Deus favorece certos homens com riqueza e os quais não parecem merecer? Parece um prêmio, né? Parece favorecimento, mas Deus é soberano, justo, bom, magnânimo, imparcial. Então, o que nós vemos nessa existência é apenas o flash dessa existência atual, sem vermos as que a antecederam. Então, nós não sabemos quem fez o que no passado, para estar vivenciando tal e qual prova ou tal e qual dificuldade nesse momento. Mas Deus sabe aquilo que é melhor para cada um dos seus filhos. Então, se está passando pela prova da riqueza, é porque assim foi importante estar passando para que pudesse aprender a bem gerir os recursos e bem distribuí-los. Essa é uma experiência, é um momento diante das inúmeras vivências reencarnatórias. E os Espíritos falam, não inveje a prova da riqueza das mais difíceis, porque ela é muito fácil das pessoas que estão vivenciando se subverterem, se desviarem, tudo passa a ser muito fácil. Então é uma prova extremamente difícil e afirmam até que é mais difícil do que a prova da pobreza, que é algo muito triste que nos toca a todos no fundo do coração. Continuando, os valores materiais, eles não representam felicidade ou infelicidade. As questões sociais, as questões financeiras não guardam correlação com felicidade ou infelicidade. Ser feliz ou infeliz, nós podemos estar ou sermos, conforme nós já falamos no outro vídeo, mas nós podemos ser pobres materiais e ricos espirituais. Nós podemos ser ricos materiais e pobres espirituais. Quantas lágrimas, quantos relatos daqueles que estão vestidos de ouro, quantas lágrimas de solidão vertem nas noites por insatisfação. A insatisfação, a tristeza, as agonias, isso não guarda correlação com o dinheiro. Os sofrimentos são inerentes ao ser humano. Portanto, sempre que nós, independente de mais abastados ou menos abastados, independente da classe social, que nós vislumbrarmos alguém, qualquer que seja, sem saber quem, que esteja precisando de um apoio, nós devemos esticar as mãos para buscar minimizar o sofrimento. Pode ser a pessoa mais rica do mundo financeiramente ou mais pobre do mundo financeiramente. O que importa é o sofrimento, são as lágrimas. O que importa não são nossos gestos de realmente ajudar e querer o bem. Lá na questão 927 do Livro dos Espíritos, pergunta, não será infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Temos que entender que se falta o necessário, realmente o necessário, e esse conceito é muito individual, porque a pessoa pode não ter o que comer, mas pode ter tatuagens, dinheiro para tatuagens. A pessoa pode não ter o que comer, mas pode ter dinheiro para bebida, para o cigarro e por aí vai. Então, é relativo e não nos cabe julgar. Sempre que nós formos enveredar pelo trabalho da senda da caridade, de mantimentos ou financeira, nós temos que fazer dentro daquilo que nos relatam, segundo as suas necessidades. É fundamental que nós não venhamos a julgar, mas aquele a quem realmente falta para a subsistência da vida do corpo e da vida da saúde e da própria saúde, esse pode se tornar infeliz diante das dificuldades da vida. Mas nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Normalmente isso são reações a ações. Muitas vezes são provas que eles estão passando, que não nos cabe julgar nem elucubrar. Deus é justo, fiel, magnânimo para com todas as suas criaturas. Então, na maioria dos casos, as privações decorrem de vidas
anteriores, são reações, ações que nós mesmos tivemos. Mas isso não significa que nós, que estamos tentando ajudá-los, tenhamos que ter uma caixa de diálogo para saber o que eles fizeram e até julgá-lo, porque essa situação pode advir não só de situações antigas, mas da existência atual. Outro item com relação às aptidões naturais, que todos vemos, todos quando nascemos temos certas aptidões bastante latentes, bastante vivazes, que são vocações que indicam aquilo que nós devemos seguir e a vida está indicando. Quando nós não seguimos essas vocações, muitas vezes elas são causas de insatisfação. E muitas vezes essas causas de insatisfação são geradas no próprio lar. Para os papais que, a pretexto de quererem o nosso melhor, eles estão tendo a ótica ou financeira do que é melhor para a gente, para melhor angariar recursos, ou dentro daquilo que acham que é certo. E muitas vezes até querer satisfazer aquilo que eles não conseguiram. Mas essas vocações, essas aptidões naturais são indicativos da vida para aquilo que pode nos levar à felicidade extrema. E cercear esse direito à nossa livre escolha pode ser o início de uma grande insatisfação. E todos nós que assim agimos e mudamos, interferimos no curso natural da vida, e interferimos no livre-arbítrio do outro, cerceando o seu direito, e queremos deixar claro que até uma idade a criança tem que ser dirigida. A partir do seu livre pensamento, já da maturidade, depois de todas as qualificações morais e as intelectuais que obteve na escola, as morais em casa, as intelectuais na escola, esse ser está pronto para voar. E, portanto, o seu livre-arbítrio será pleno, mas também tudo aquilo que ele vier a escolher. Os frutos das suas escolhas serão de sua própria responsabilidade. E se nós, papais ou responsáveis, influenciarmos ou cercearmos, nós estaremos trazendo para nós um quinhão de todos os desarranjos morais, intelectuais e insatisfações que daí puderem acontecer. E normalmente isso causa bastante insatisfação. Continuando felicidade e infelicidade, lá na questão 929, está lá, pessoas sem quaisquer recursos materiais, vendo a abundância ao redor, devem deixar-se morrer de fome? Jamais se autoflagelar, jamais deixar de lutar, jamais deixar-se morrer de fome. Nós temos que buscar condições, sejam elas quais forem, de buscar meios de sobrevivência. Isso está gravado no nosso superconsciente através das leis de conservação e leis de trabalho, que são leis escritas, desenvolvidas por Deus e gravadas no nosso superconsciente. Portanto, nós devemos buscar esses meios. Então, não há ofício desprezível, há o orgulho e a vaidade que nos impedem de seguir. E cabe a esses espíritos, antes de se deixarem morrer, buscar recursos lícitos, quaisquer que sejam lícitos, para se subsisterem. E não nos cabe julgar, e sim auxiliarmos naquilo que nos for possível. Os meios de sobrevivência, por vezes, a vida acontece isso, faz com que nós venhamos descer de posições hierárquicas. Faz parte da montanha russa da vida e da crença num Deus que é super justo. E tudo há que se ter uma causa justa e útil. E nós temos que aceitar e enfrentar a situação, por mais difícil que seja. Mas aqueles que realmente estão impedidos por moléstias, esses devem ser amparados totalmente. Lá na questão 933, está lá, quase sempre o homem é o causador dos sofrimentos materiais e morais. Quase sempre. Os materiais podem advir de expiações passadas, fruto dos nossos malfeitos, mas também podem derivar de provas que nosso planejamento colocaram para nós vivenciarmos. Mas todas questões morais, os sofrimentos morais, necessariamente decorrem de nós mesmos. O nosso orgulho ferido, a nossa ambição frustrada, a nossa avareza,
o nosso ciúme, a nossa inveja. E para aqueles que a inveja e o ciúme borbulham, para esses não tem calma, não tem repouso. Essa chama que arde em febre, como diz no livro dos Espíritos, os atormentam como fantasmas dia e noite, durante os sonhos. E assim o homem cria e busca pela sua cupidez suplícios voluntários, suplícios que não estavam programados, pelo nosso orgulho, inveja e ciúme. E nossa vida torna-se verdadeiro inferno aqui na Terra. Tá bom, meus amigos? Por agora encerramos esse item de felicidade e infelicidade relativas e voltaremos em breve com outros itens. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.